nos formou com um único propósito, e o propósito dele foi fazer a própria vontade dele. Então, se nós estamos aqui esta manhã, é porque há um propósito de Deus para a nossa vida. A semana que vem eu acredito que nós entraremos com mais profundidade nesse tema, pois é o tema da semana que vem. O nosso ponto central, ou melhor, o nosso primeiro tópico, a nova posição em Cristo. No passado estávamos perdidos e condenados à morte eterna, mas por sua infinita graça, Deus nos outorgou em Cristo o privilégio de salvação. Quando o escritor está dizendo, o escritor da lição está dizendo, no passado estávamos perdidos e condenados à morte eterna. Pode ser que de repente alguém que nasceu na igreja e viveu na igreja pode dizer, não, eu não estava nessa condição, eu não estava nessa condição de estar perdido no passado. Quando o escritor está dizendo aqui, ele engloba a raça humana de uma forma geral, e ele diz aqui que no passado a raça humana estava condenada à salvação, mas por sua infinita bondade, Deus nos outorgou em Cristo o privilégio da salvação. Após expor os versículos de abertura da epístola, no capítulo 1, no verso 1 e no verso de número 2, o apóstolo Paulo apresenta uma sequência de textos que se caracteriza pela verdadeira adoração e bondade ativa de Deus. Ele começa pela frase, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus, onde bendito significa louvor. O apóstolo dá sequência até o versículo 14, por meio de um maravilhoso tributo ao Eterno e suas muitas bênçãos concedidas aos homens. Os irmãos podem acompanhar na revista, tá, irmãos? Foi a revista que nós estamos lendo aqui no tópico de número 1. O apóstolo Paulo dá sequência até o verso 14, por meio de um maravilhoso tributo ao Eterno e suas muitas bênçãos concedidas aos homens. Nesse trecho bíblico, trata-se de uma graça, ou para louvor da sua glória. Aquele ao qual devemos adorar está identificado na expressão Deus e Pai de Jesus Cristo, uma clara referência à Santíssima Trindade com ênfase na natureza divina de seu Filho. Então, no tópico de número 1, é o tópico doxologia, doxa é glória, elogia é estudo, o estudo da glória. Então, doxologia, aqui no sentido da aplicação desse primeiro tópico, o momento do louvor, o momento da adoração. O escritor está dizendo aqui que ele começa pela frase, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a primeira preocupação de Paulo, ao inserir esta frase, é bendizer o nome do Senhor, é exaltar o nome do Senhor. Nós vimos aqui no sentido da palavra predestinação, Deus nos fez com um único propósito, adorar e bendizer o nome dele. E Paulo deixa bem claro isso dizendo, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, adorado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. A primeira coisa que eu quero destacar aqui nesse tópico é que Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, quando você olha na primeira carta ali, no primeiro versículo da carta aos Efésios, Paulo, a Bíblia está dizendo, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Traduzindo aqui para as minhas palavras, Paulo, uma pessoa destinada a levar o Evangelho de Jesus Cristo, uma pessoa predestinada, uma pessoa separada de antemão para ministrar a palavra de Deus, tanto a judeus como a gentios. A segunda coisa que eu destaco aqui é pela vontade de Deus. Então, Paulo, embora estivesse debaixo de uma ordenança, debaixo de uma missão, ele sabia que ele precisava, debaixo desta missão, estar fazendo a vontade de Deus. Então, em primeiro lugar, Paulo, apóstolo de Jesus, apóstolo de Deus, uma pessoa que fora incumbida de uma missão que era pregar às pessoas, levar o Evangelho de Deus, de Jesus ao mundo. E em segundo lugar, pela vontade de Deus. Igreja nenhuma, evangelho nenhum, grupo nenhum subsistirá se estiver pregando a sua própria vontade. Nós só teremos êxito dentro da casa de Deus, nós só teremos êxito na nossa vida se nós estivermos debaixo da vontade de Deus. E a Bíblia deixa bem claro que esse é o propósito para o qual Deus nos chamou. Aleluia. E em terceiro lugar, aos santos que estão em Éfeso. Então havia uma direção àquelas palavras, havia um direcionamento de todo o conteúdo das suas palavras. A carta começa dizendo, aos santos que estão em Éfeso. Santos, aquelas pessoas que haviam se decidido
Então, os irmãos que estavam em Éfeso aguardando a pregação da palavra de Deus pelo apóstolo Paulo, estavam ali também pela vontade de Deus. E aqui eu descubro uma coisa tremenda para as nossas vidas, é que nós estamos aqui esta manhã pela vontade de Deus. A igreja só existe pela vontade de Deus. A igreja só será vitoriosa pela vontade de Deus. O vírus que está apavorando as pessoas por aí não destruirá a igreja, porque esta é a vontade de Deus, que a igreja prevaleça e que as portas do inferno jamais sejam vencedoras contra a igreja do Senhor. Então, no primeiro tópico, nós entendemos que Paulo era apóstolo de Jesus, e o que imperava na vida de Paulo era a vontade de Deus, e a palavra que Paulo estava levando era para os santos que estavam aguardando a pregação da palavra também pela vontade de Deus. Que Deus venha nos instruir esta manhã, que Ele venha nos orientar, que Ele venha nos abrir o entendimento, para que nós jamais queiramos fazer alguma coisa dentro da nossa vontade. Qualquer coisa realizada dentro do reino de Deus pela vontade do homem, ao primeiro vento cai por terra. E qualquer coisa levantada dentro do reino de Deus pela vontade de Deus subsiste ao tempo, subsiste aos séculos, subsiste aos milênios. E como a palavra de Deus através dos tempos chegou até nós, chegará também a muitas outras pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus. Então, pela vontade de Deus, era o que Paulo estava ministrando. Vamos ver agora o tópico de número 2, subtópico, ainda do tópico de número 1, subtópico 2. As bênçãos espirituais. Obviamente que as bênçãos espirituais não são materiais, mas provenientes dos lugares celestiais, isto é, do reino espiritual. Essas bênçãos são mencionadas na longa passagem de Efésios, do capítulo 1, do verso 13 ao verso 14, tais como: Deus nos elegeu para sermos santos, predestinou-nos para sermos filhos, nos fez agradáveis para si, reuniu-nos por meio do seu sangue, do sangue de Cristo, acolheu-nos por sua vontade redentora, revelou-nos a palavra da promessa. Tais bênçãos provêm de Deus, que planejou a redenção, o Filho que a realizou e do Espírito Santo que a garante. Essas bênçãos nos conduzem a exclamar como Paulo: bendito seja Deus. Irmãos, quando você para olhar para este contexto das bênçãos espirituais, eu acho interessante que, para que a gente consiga sobreviver nesse mundo hoje competitivo, nesse mundo consumista, nesse mundo capitalista, nós precisamos também de bens materiais para viver. Nós necessitamos, nós precisamos de uma casa, em alguns casos precisamos de carro, precisamos de subsídio financeiro para conseguir manter a nossa vida. Mas o que eu acho interessante, eu estava lendo ontem à noite em casa, eu estava assim comentando com Deus e eu achei interessante que em momento algum há uma preocupação com a vida material nesse texto. Em momento algum, Paulo, há uma preocupação dentro desse contexto, desse momento que nós estamos vivendo aqui, na carta de Paulo, já no início da sua carta. Ele está preocupado em você ter uma boa casa, em você ter um bom carro, em você ter um bom emprego. Paulo está preocupado aqui com as bênçãos espirituais. Paulo está preocupado aqui que você tenha uma vida santa diante de Deus. Ele mesmo disse aqui nos versos que nós lemos no começo aqui, que Deus nos escolheu para sermos santos, para sermos irrepreensíveis diante da presença dele. Então parece que uma certa despreocupação de Deus em relação à nossa vida material. Se olharmos a grosso modo, parece que há uma certa despreocupação de Deus com a nossa vida material. Mas, quando nós olhamos nas entrelinhas, a Bíblia Sagrada diz que Deus está cuidando de cada um de nós. Deus está cuidando das nossas necessidades, as nossas preocupações, através das nossas orações, elas são conhecidas por Deus. Mas o que Deus planejou para a nossa vida são bênçãos espirituais. Porque Deus sabia que a nossa vida, a nossa passagem aqui na terra, como o próprio salmista diz, os mais abastados de saúde chegariam aos 80 e alguns até passariam, mas seria entre 70 e 80 anos. Então tudo aquilo que nós conseguimos daqui a poucos dias não terá valor algum para a nossa vida. Todo o seu capital, todo o seu dinheiro, toda a sua fortuna, daqui a pouco
elegeu para sermos separados. Deus apontou para mim, apontou para você e falou: este vai ser um santo, esta vai ser uma santa. Esse povo será um povo separado. Então a primeira preocupação de Paulo aqui em passar aos Efésios a mensagem de Deus era: olha, Deus escolheu vocês para serem santos. Deus não escolheu vocês para estarem preocupados com coisas passageiras deste mundo, a ponto de colocar a salvação de vocês em xeque. Não, Deus escolheu vocês para ser uma nação santa. Aleluia. Em segundo lugar, ele está dizendo: predestinou-nos para sermos filhos, separou-nos para sermos filhos, escolheu, escreveu na nossa história que nós seríamos filhos de Deus, nos fez agradáveis para si, nos fez pessoas que conseguem permitir a permanência do Santo Espírito na nossa vida, de forma tal que o nosso louvor agrade a Deus. Aleluia. Reuniu-nos por meio do sangue de Cristo, acolheu-nos por sua vontade redentora, revelou-nos a palavra da verdade e ainda selou-nos com o Espírito da promessa. E Paulo termina aqui dizendo: e ainda garantiu a validade da promessa. Louvado seja Deus. Então nós entendemos aqui dentro deste contexto de Deus, nós vemos a Trindade aqui nesse texto. Falei que ia passar ali, acabei até me empolgando aqui, passei no telão. Aqui nós encontramos a Trindade dentro desse contexto que Paulo está dizendo aqui. Então Deus foi o ser que planejou a salvação para a humanidade. Paulo está dizendo aqui que Deus separou-nos, Deus predestinou-nos para a salvação, predestinou-nos para sermos santos. Então Deus planejou a salvação. Jesus Cristo, através da sua morte ali no Calvário, executou o plano de salvação, dando a sua vida para pagar a minha e a sua salvação, para resgatar as nossas vidas. E o Espírito Santo veio para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, garantindo a continuidade deste plano de salvação. Então Deus fez um projeto na eternidade de salvar as nossas vidas. Deus predestinou-nos na eternidade para a salvação. Jesus veio através da cruz do Calvário morrer e nos garantir que este projeto de Deus fosse alcançado, as nossas vidas fossem alcançadas por este projeto. E o Espírito Santo veio para nos convencer que só faremos parte deste projeto na eternidade, que só faremos parte deste projeto que foi arquitetado por Deus na eternidade, se tivermos o convencimento dos nossos pecados. Então a Bíblia vem dizendo que o Espírito Santo é quem convence o homem do pecado e da justiça e do juízo, dando continuidade a este plano de salvação maravilhoso. Aleluia. E por esse motivo nós estamos aqui esta manhã. Por esse motivo você está aí esta manhã, porque na eternidade Deus resolveu traçar um plano de salvação para a sua vida. Louvado seja Deus. O subtópico 3 está dizendo: a nova condição. A expressão em Cristo significa que somos abençoados com toda a bênção espiritual, a partir de sua pessoa e obra realizada no Calvário. Relaciona-se ainda com a nossa experiência de conversão a Ele. Essa nova vida é conferida somente para quem está em Cristo, isto é, o oposto da vida antiga, em Adão, escravizada pelo pecado. Desse modo, não andamos mais em trevas, mas como filhos da luz. Portanto, nossa nova posição é caracterizada pela salvação em Cristo, e por isso desfrutamos de todos os benefícios advindos dessa redenção. Então, em primeiro lugar, a expressão em Cristo se refere a que está em Cristo e não meramente a quem, eu disse aqui, a expressão em Cristo se refere a quem está em Cristo. É isso que Paulo está dizendo aqui, a quem está em Cristo. Essa nova vida é conferida somente a quem está em Cristo, ou seja, totalmente diferente da vida mundana que nós levávamos, totalmente da vida de prazeres, da vida de deleites mundanos que nós levávamos. Paulo está deixando bem claro aqui que esta expressão em Cristo se refere a quem está em Cristo. O interessante é que às vezes nós confundimos estar em Cristo com estar na igreja, né? Às vezes nós confundimos, nós
achamos que estar em Cristo é estar na igreja. Se isso fosse verdade, milhares de pessoas no globo terrestre hoje estariam longe de Deus, pois um vírus espantou as pessoas, expulsou as pessoas dos templos, expulsou as pessoas dos mercados, expulsou as pessoas, mas trouxe-as de certa forma irônica para o seu convívio familiar, para quem está aproveitando este momento. Então, se nós entendêssemos que estar na igreja significava estar em Cristo, como estaríamos vivendo nesse período de quarentena? Parece uma ironia, mas é verdade. Às vezes nós achamos que estar aqui dentro nós estamos em Cristo. Não, Deus não está preocupado com pessoas que estão dentro do templo todos os dias. Deus está preocupado com pessoas que fazem parte do plano de salvação, que aceitam este plano de salvação e que permitem a entrada do Espírito Santo de Deus em suas vidas, para que este plano seja concretizado. Então, às vezes nós confundimos estar na igreja com estar em Cristo. A segunda expressão dentro do subtópico do número 3, a primeira categoria de bênção garantida para os cristãos são bênçãos espirituais e não materiais, como disse aqui no começo. Então, se você já é um participante das bênçãos espirituais, tenha plena convicção, o projeto de Deus está cumprindo-se na íntegra na sua vida. Se você já tem o Espírito Santo de Deus, o projeto de Deus está se cumprindo na íntegra na sua vida. E tudo aquilo que você precisa, tudo aquilo que você precisar para sobreviver neste mundo chamado terra, Deus há de providenciar para a sua vida. Deus há de providenciar para a sua vida. Deus há de providenciar para a sua vida. Deus não te deixará perdido ao léu. Deus não te deixará morrer desesperado. O salmista disse que fui moço e hoje sou velho e nunca vi um justo mendigando pão e nem a sua descendência passar necessidades. É o que o salmista diz, louvado seja Deus, porque são pessoas que estão dentro do projeto de salvação, mas que entendem também que dentro deste projeto de salvação existe a providência de Deus. Então, a primeira categoria de bênção garantida para os cristãos são bênçãos espirituais e não bênçãos materiais. A partir do momento que você tiver uma vida com Deus, a partir do momento que você tiver uma vida, era isso que Paulo estava querendo dizer para os irmãos: olha, vivam na íntegra o que Deus tem preparado para a vida de vocês, que as bênçãos materiais, como disse o salmista, hão de acompanhar a vida de vocês dentro do necessário para sobreviver e ajudar outras pessoas ainda. Em terceiro lugar, aqui dentro do entendimento desse terceiro tópico, nenhuma conquista humana pode superar a alegria gerada no cristão pela certeza da salvação. Não existe, não tem. Você pode comprar um carro zero, você pode comprar uma casa nova, você pode ver o seu filho ter acabado de nascer, você pode passar no melhor concurso que tem. A melhor esperança, a melhor alegria dentro da vida do cristão é quando ele se entrega para Jesus Cristo como autor e consumador da sua salvação, o aceita como salvador da sua vida. Não há alegria que supere este momento na vida de qualquer pessoa. Aleluia. Então, nenhuma conquista humana pode superar a alegria gerada no cristão pela certeza de salvação. Pode ser que você esteja orando e dizendo para Deus: ó Deus, se o Senhor me der tal coisa, daí eu vou ser feliz. Ó Deus, sabe aquilo que eu tanto quero, sabe aquela... Ah, meu Deus, quanto tempo que eu estou buscando, se o Senhor me der, o Senhor vai ver que eu vou ser feliz de verdade. Eu trago uma palavra de Deus esta manhã, baseada nos escritos de Paulo aqui. O Espírito Santo do Senhor na sua vida é o suficiente para gerar a alegria da salvação em sua vida. E não há nada neste mundo, não há conquista neste mundo que vá superar esta alegria, pois a maior alegria que um ser humano pode sentir, Vanderlei, é a alegria do Espírito Santo em sua vida. Já viu um crente novo quando aceita Jesus nos primeiros dias? Eu me lembro que quando me converti ali no Professor de 13, quando chegou no ponto, já comecei a pregar para todo mundo e eu queria que eles aceitassem Jesus. Eu queria, Paulo, que eles entendessem o que eu estava entendendo naquele momento. Eu me lembro que eu pegava 2 ônibus para ir, que eu morava no Três Bandeiras. Quando chegou no centro, ali perto do CAESP, desci, tinha umas pessoas ali, e eu chorando com alegria, não conseguia me controlar de tanta alegria. As pessoas ficaram olhando
que a alegria da salvação. Camarada comprou um carro novo, dá uma olhada no estacionamento, chama o irmão para ver. Olha que bênção que eu comprei. Bênção de Deus, bênção pura, como diz o pastor, mas nunca será superado pela alegria da salvação. O camarada reforma a casa, vai lá e mostra para todo mundo: olha que maravilha que Deus me deu. Alegre de dizer para todo mundo, mas a alegria da salvação supera qualquer expectativa humana, qualquer sentimento humano. Então, todas as suas conquistas, tudo aquilo que você conseguiu até hoje, é claro que te permitiu alegria. Eu comprei isso aqui na China, está vendo esse passador de slide? Eu comprei na China. Demorou uns 2 meses para chegar. O dia que chegou, eu fiquei alegre. O dia que chegou, eu fiquei alegre, mano. Você imagina o cara comprando um carro novo, você imagina comprando um terreno, você imagina comprando um apartamento. Mas a alegria da salvação, ela supera toda a expectativa humana. Se você que está nos ouvindo ainda não conseguiu sentir essa alegria, eu te convido, venha sentir conosco. Deus preparou um povo, Deus predestinou um povo, Deus elegeu um povo ainda na eternidade. Disse: este povo sentirá a minha alegria. E nós estamos aqui esta manhã, sentindo a alegria da salvação. Aleluia. Eu garanto para você com todas as minhas palavras, não há alegria que supere a alegria da salvação. Tópico de número 2. Embora o pecado tenha adentrado ao mundo, Deus projetou a primazia de Cristo na remissão dos pecadores e na restauração de todas as coisas para o louvor da sua glória. Como nós estamos com pouco tempo, eu ia fazer esse pedido no começo, eu acabei de esquecer, já passamos da metade do tempo, mas eu ainda vou fazer esse pedido. Se você tiver alguma objeção, alguma coisa que você concorda de forma, você pensa de forma diferente, levante a sua mão. Se você concordar, amém, vamos até o final, glória a Deus por isso. Mas se você tiver alguma posição diferente da minha, os irmãos, levante a mão, que nós levaremos o microfone para você. Como sempre digo, não sou dono da verdade, não fiz a verdade, nós estamos aqui pregando a verdade. Porém, o meu ponto de vista, muitas das vezes, pode divergir do seu. E de repente, se você me disser o seu ponto de vista, vamos entender o seu ponto de vista, ou você vai entender o meu. Então é interessante que qualquer divergência, qualquer coisa que você não concorde, você levante a sua mão e peça a oportunidade que eu estarei levando o microfone para você, para que a gente possa sair daqui esclarecidos. Amém, irmãos? E você que está em casa também, manda ali pelo Messenger ali, né? Aí depois nós respondemos vocês. É uma vida cristocêntrica em Cristo. O tópico de número 1. A revelação do mistério. A frase descobrindo-nos o mistério da sua vontade sinaliza a revelação da verdade que estava oculta aos santos de Deus. Essa verdade diz respeito aos decretos eternos que Deus planejara por sua soberana vontade, com o propósito de salvar os pecadores. Essa vontade divina é revelada segundo o seu beneplácito, isto é, de acordo com o seu desígnio, por intermédio de Cristo, para que o Filho em tudo tivesse a preeminência, a soberania, para que Cristo em tudo tivesse a soberania. O mistério que estava oculto aos homens. Quem era o mistério que estava oculto aos homens? Colossenses capítulo 1, verso de número 26 e o verso de número 27 vai nos esclarecer. O mistério que estava oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse mistério entre os gentios, que é Cristo, esperança em vós. Então o mistério que Paulo está dizendo, que estava oculto desde os tempos, estava oculto na eternidade, nada mais é do que Cristo sendo manifesto, trazendo salvação aos homens. Cristo, a esperança da nossa salvação, sendo revelado aos homens. Então a revelação do mistério sinaliza a revelação da verdade que estava oculta aos santos de Deus. Colossenses capítulo 1, 26 e 27, que Paulo está dizendo aqui que era Jesus Cristo que no decorrer da história humana foi revelado para os homens. O segundo ponto, a ação de Deus, ela é baseada em seu amor. Ele está dizendo aqui que o mistério de Deus revelado aos homens, que é Jesus Cristo, veio com um objetivo: colocar em prática o plano que Deus havia preparado na eternidade. E todo o plano de Deus, toda a ação de Deus, ela é baseada no amor de Deus. Não existe nada que Deus faça sem que seja
que seja baseado no seu amor. Até a justiça de Deus. Parece que são duas coisas diferentes, são de fato duas coisas diferentes, amor e justiça. Mas até a justiça de Deus é baseada no amor. Se Deus não tivesse amado o mundo, não teria como ele aplicar a sua justiça no homem. Então João está dizendo aqui, o evangelista, no capítulo 13, no verso de número 16, porque Deus ama o mundo de uma tal maneira, que deu o seu Filho Jesus Cristo, que manifestou o mistério que estava oculto aos homens de uma forma tal, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, baseado no plano de Deus, baseado no plano de salvação de Deus, alguém teria que morrer para salvar a humanidade. A Bíblia diz que Deus, olhando do céu, não viu nenhum justo sequer, mas havia Jesus que poderia revelar-se através dos tempos. Havia Jesus que no tempo determinado por Deus poderia descer e morrer no Calvário, e João está dizendo aqui que Deus deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então toda ação, todo plano de Deus é concretizado, é planejado, é feito com base no amor de Deus. No tópico de número 2, Paulo revela que o plano divino é fazer convergir em Cristo todas as coisas. Isso inclui tudo que foi criado por Cristo, para Cristo e que subsiste em Cristo. Implica dizer que todo o universo, os céus e terra estarão submissos à autoridade e soberania de Cristo. Neste sentido, a ruptura provocada pelo pecado de Adão é restaurada completamente em Cristo. Essa declaração não tem conotação universalista, a ideia de que no fim todos serão salvos, mas que finalmente tudo será como Deus planejou. Cristo, a cabeça da igreja e também a cabeça do universo. A dispensação ou a administração desse plano será na plenitude dos tempos. Aqui a palavra grega para tempos não é cronos, que traz uma ideia de cronologia, mas kairos, se refere ao tempo divino previamente determinado, para que todas as coisas estejam sobre o domínio de Deus. Então, dentro dessa convergência, está o plano de Deus para o homem. Em primeiro lugar, todo o plano de Deus foi gerado com o objetivo de resgatar o ser humano. Resgatar do quê? Da sua fuga do plano de Deus. Deus havia preparado um plano de salvação para a humanidade não aceitou, e Deus ainda tinha uma tentativa de busca de salvação para este homem, foi quando Jesus veio. Aí o João está dizendo aqui no finalzinho do 16 do capítulo 3, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então todo aquele, irmão Gerson, que aceitasse o plano de salvação, todo aquele que aceitar o plano de salvação de Deus, nós sabemos que o ser humano tem o direito de escolher o seu caminho. Você não é obrigado a aceitar o plano de salvação, mas uma vez que você aceitou o plano de salvação, você por si só se tornou um objeto do plano de Deus para a humanidade. Então, todo o plano de Deus foi gerado com o objetivo de resgatar o homem, para que todo aquele que acreditar em Deus não pereça, mas tenha a vida eterna. A segunda parte aqui, deixa eu passar ali. A vontade de Deus é que nenhum se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Segundo Pedro, capítulo 3, verso de número 9, Pedro está dizendo que a vontade de Deus é que nenhum da raça humana se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Mas quando nós olhamos para João está dizendo, é todo aquele que crê. A vontade de Deus é que todos não se percam, que todos cheguem ao arrependimento, mas para que esse indivíduo faça parte do plano de salvação de Deus, é preciso que ele creia, é preciso que ele aceite. Deus nos deu a autoridade, a autorização de escolher o nosso destino final na eternidade. Deus nos deu o direito de escolha, que nós chamamos como livre-arbítrio. Nós decidimos qual caminho que nós queremos seguir. Porém, uma vez escolhido o caminho, não conseguiremos sair fora das consequências que esse caminho nos trará, sejam boas ou sejam ruins. Se escolher o caminho largo, como a Bíblia diz no livro de Mateus, o caminho largo nos conduzirá à perdição. Se escolher o caminho estreito, a Bíblia Sagrada é enfática a dizer que o caminho estreito nos conduzirá à salvação. Então a vontade de Deus é que ele não se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Arrependimento é
deixar o caminho que você estava indo e pegar a próxima entrada e desviar daquilo que você estava fazendo. Você se arrependeu, você voltou atrás, você não deu uma desculpa, você de fato se arrependeu e se tornou uma pessoa alcançada pela graça de Deus. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa. No livro ali, na carta de 2 Pedro, o Senhor não demora em cumprir a sua promessa como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês. É a NVI que está dizendo nessa tradução. Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos vocês cheguem ao arrependimento. Então a vontade de Deus não é ver milhões de pessoas sendo condenadas no dia do juízo dele, não. A vontade de Deus é que milhões de pessoas cheguem ao arrependimento. A vontade de Deus é que toda a humanidade chegue ao arrependimento, para que o plano de Deus, através do tempo, tendo Jesus como oferta voluntária para a nossa salvação, tenha efeito na nossa vida, para que o plano de Deus nos alcance. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa. Então já nós vamos ver a promessa de Deus se cumprindo na vida da humanidade. O subtópico 3 do tópico 2, louvor de sua glória. O apóstolo Paulo enfatiza que as bênçãos são destinadas aos crentes, judeus e gentios, a igreja. Paulo muda de pronome nós, ele e os judeus, para o também vós, os gentios, indicando que em Cristo os crentes de ambos os povos são herdeiros da promessa. Ele retifica igualmente que o propósito da eleição não é outro senão louvar e glorificar a Deus. Isso assinala não somente adorá-lo com palavras e ações, mas também levar outros a fazer o mesmo. Por conseguinte, tudo que somos, fazemos ou possuímos vem de Deus, pois começa na sua vontade e culmina na sua glória. Então Deus não nos chamaria para a salvação simplesmente para sermos salvos. Deus nos chamou para a salvação para contribuirmos com a salvação de outras pessoas. Da melhor forma que você achar. Da forma que você achar que deve fazer. Alguns levam a palavra pregando, outros cantando, outros doando, outros trabalhando. O importante é que você contribua para que o plano de Deus também aconteça na vida de outras pessoas. Aleluia. Então, eu concluo aqui esse terceiro subtópico dizendo que o maior ato de louvor a Deus está no arrependimento do homem. Não há maior alegria de Deus, não há maior satisfação de Deus. Você acha, como disse aqui, que as bênçãos oferecidas ou ditadas por Paulo aqui no começo da sua carta são bênçãos espirituais, mas com certeza quando você tem alguma conquista através do seu trabalho, Deus também fica feliz, pois você vai contribuir para o reino dele. Mas nenhuma felicidade gerada no coração de Deus por qualquer atitude que seja do ser humano superará a alegria de Deus em ver um pecador se arrepender. Olha o que Lucas está dizendo no capítulo 15, no verso de número 7. Digo-vos, pois, que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Aleluia. Então Deus ficará muito mais feliz se entrar uma pessoa agora correndo ali pedindo para aceitar Jesus, do que por nós que já estamos aqui, não necessitamos de arrependimento. Terça-feira passada estávamos aqui ministrando, de repente o pastor veio de lá com um rapaz, chorando, pedindo misericórdia a Deus, e queria uma oração, queria entregar a sua vida para Deus. Com certeza houve uma alegria no céu, porque Lucas está dizendo no capítulo 15, no verso número 7, que há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Então, a partir do plano de Deus de salvação para a nossa vida, não era que nós criássemos o nosso mundinho, a nossa volta, a nossa zona de conforto, conforme dizemos, e, vamos aí cantar o hino 115, eu quero trabalhar para o meu Senhor, mas deitado numa rede e com o ventiladorzinho ligado ainda, esperando que as pessoas venham aceitar a Jesus. Não, Deus nos elegeu, Deus nos predestinou para a salvação, mas também para contribuir com a salvação de outras pessoas. E nós não vamos contribuir para a salvação de outras pessoas se simplesmente ficarmos de braços cruzados. Nós precisamos ir avante e buscar as pessoas que precisam de arrependimento. Não é mesmo? Parece fácil ser crente, mas existe incumbência em ser crente, existe responsabilidade.
Então, há alegria no céu por um pecador que se arrepende, muito mais por aqueles que não necessitam de arrependimento. Tópico de número 3. O Espírito Santo desempenha importante papel no plano de salvação idealizado por Deus, que é aquilo que nós falamos no começo. O selo do Espírito Santo, aquele que ouve a palavra de Deus, o Evangelho da salvação, e que por meio da fé se rende a Cristo, recebe o selo do Espírito Santo no momento da conversão. Nos tempos bíblicos, o selo era usado como sinal de propriedade e posse pessoal. Ao conceder o Espírito Santo ao crente, Deus identifica os que pertencem a Cristo, pois o Espírito testifica àqueles que são filhos de Deus, e o maligno não lhes toca. Assim, a terceira pessoa da Santíssima Trindade tem um papel fundamental de regenerar, purificar e santificar o pecador. Ele é quem convence o ser humano do pecado, da justiça e do juízo, e que também produz no crente o verdadeiro relacionamento com Deus por meio do fruto do Espírito Santo. Então aqui nós temos a palavra selo. Quando se comprava alguma coisa na antiguidade, nós ainda temos aí, quando você vai mandar uma carta para o Correios, né? Você precisa colocar um selo. Aquele selo significa que o valor para que aquela carta chegue, o custo para que aquela carta chegue ao seu destinatário já foi pago. Alguém pagou, alguém já cumpriu com as obrigações financeiras sobre aquele valor. Então coloca-se um selo para que o correio entenda que o valor já foi pago. Na antiguidade colocava-se o selo para garantir que aquela propriedade tinha um dono, para garantir que aquela pessoa tinha um dono, que aquele escravo tinha um dono, que aquela propriedade tinha um dono. Então Paulo está enfatizando aqui para os irmãos que a partir do momento que nós aceitamos Jesus, Deus coloca em nós um selo. Deus nos marca também, irmão carinho. Isso que é lindo, sabe? É raro você chegar perto de uma pessoa cheia de Deus e você não identificar que ela é cristã. É raro. É difícil você ficar perto de uma pessoa que tem Deus por algum tempo e você não identificar que ela é cristã. Basta você começar a conversar com aquela pessoa, ou você pergunta para ela: você é crente, né? Ou ela te pergunta. É comum as pessoas olharem para você e perguntarem: ei, você é crente, né? Você faz parte de alguma igreja? Porque eu já percebi mesmo aí pela forma, tem alguma coisa aí. É o selo do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Aleluia! O Espírito Santo de Deus na sua vida é quem vai marcar o território de Deus na nossa vida. É o Espírito Santo de Deus que vai fazer com que as artimanhas do inimigo não vençam a sua vida. Então Paulo está dizendo aqui aos Efésios: olha, quando vocês aceitarem o plano de salvação de Deus na sua vida, terá um selo sobre a vida de vocês, para que o inimigo entenda: opa, território marcado por Cristo, aqui eu não posso tocar. Então fique tranquilo, você tem o Espírito Santo de Deus na sua vida. Você tem a marca do Espírito Santo de Deus na sua vida. Todas as pessoas que aceitam Jesus como seu Salvador é selada com o Espírito Santo. Todas as pessoas que aceitam a Jesus como seu Salvador é selada com o Espírito Santo para o dia da redenção. Efésios capítulo 4, verso de número 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. O selo do Espírito Santo nos dá a capacidade de rejeitar as coisas mundanas. É a presença do Espírito Santo na sua vida que vai fazer com que você entenda que estar aqui no reino de Deus é melhor do que você estar no reino das trevas. Às vezes o prato, o manjar do reino das trevas acaba chegando às nossas narinas e nos convida para que nós sejamos participantes dele. Mas o selo do Espírito Santo de Deus vai nos dizer: olha, opa, não vai não, aceita não. Faz que nem Davi fez lá, larga a capa para trás, larga o paletó para trás, aí sai correndo, tem coisa melhor para você é marcado pelo Espírito Santo de Deus, aleluia. Então era isso que Paulo queria entender, que os irmãos entendessem: olha, vocês a partir de hoje, vocês têm a marca do Espírito Santo de Deus, e não entristeçam o Espírito Santo de Deus, porque nele vocês foram selados para o dia da redenção. Louvado seja Deus. Vai ter uma leitura aqui em Efésios capítulo 4, do 21 ao 31, que eu quero fazer também, ficou bem pequenininho lá, vou ler aqui para os irmãos. E vos revistais do novo homem, Efésios 4, do 24 ao 31. E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Por isso, marca da promessa, marca do selo do Espírito Santo. Por isso, deixai a mentira, falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros.
Irai-vos e não pequeis, não se coloque o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com aquele que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que ouvem. E no verso de número 31, Paulo está dizendo: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Toda amargura, toda ira, toda cólera, toda gritaria, toda blasfêmia e toda malícia sejam tiradas de entre vós. Não precisava mais pregação do que isso. Se os irmãos entendessem só essa parte aqui, só esses 7 versículos aqui, já estava bom. Se os efésios entendessem só isso, já estava bom, porque era uma marca do Espírito Santo de Deus na vida daquelas pessoas. Então, para que não haja aqui uma confusão, eu fiz uma separação aqui entre selo do Espírito Santo e batismo com o Espírito Santo. Batismo com o Espírito Santo, nós sabemos que quando uma pessoa é batizada com o Espírito Santo, a evidência desse batismo é o falar em línguas estranhas. Não se trata do selo do Espírito Santo. Todas as pessoas que aceitaram a Jesus têm o Espírito Santo de Deus. Pode ser que você seja batizado e fale em mistério com Deus, e tem os outros dons que a Bíblia também nos deixam como garantia de que se buscarmos nós alcançaremos. Pode ser que você tenha, mas pode ser que tem pessoas aqui que não tem nenhum dom, não falam em línguas estranhas, mas você foi selado no dia que você aceitou a Jesus como Salvador. Você foi marcado como pessoa do Espírito Santo. Então, o batismo com o Espírito Santo, a sua evidência é falar línguas estranhas. Vamos ver o que diz em Joel: e há de ser que naqueles dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei do meu Espírito. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, verso de número 6. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e começaram a falar em línguas, e também começaram a profetizar.